Olá, pessoal! E hoje, dando continuidade às nossas aulas de bioquímica, vamos falar das proteínas catalisadoras, também conhecida pelo nome de enzimas. As enzimas, elas aceleram as reações químicas. Então, assim, a reação química, ela já vai acontecer, só que ela acontece numa velocidade muito lenta, não viável aos seres vivos. Então, as enzimas, elas fazem as reações acontecerem de uma maneira mais rápida e aí essas reações se tornam viáveis ao ser vivo. Nós falamos um pouquinho de enzimas quando nós tivemos a aula de carboidrato. Lá na hidrólise dos carboidratos, nós falamos de algumas enzimas e lá nós reparamos que as enzimas elas terminavam com ase. Amilase, maltase, sacarase, né? Nós até comentamos que todas as enzimas, ou quase todas, terminam com ase e o começo do nome delas se refere à substância que ela vai agir. Ah, por que você falou que são quase todas? Porque algumas enzimas, quando foram descobertas, os pesquisadores que descobriram quiseram dar nomes diferentes, tá? Ou por conta da local, ou por conta até de quem descobriu. Então, eles deram nomes diferentes. Mas, no geral, as enzimas, elas têm a terminação ase, tá? Voltando lá para a nossa aula de carboidrato, eu comentei com vocês, então, que a amilase ajuda na quebra do amido, a sacarase ajuda na quebra da sacarose. E eu quero quebrar esses carboidratos para eles ficarem pequenininhos e poderem ser absorvidos pelo organismo. Porém, a gente falou de um carboidrato chamado celulose. E esse carboidrato celulose, ele não consegue ser absorvido pelo nosso organismo, porque nós não produzimos a enzima celulase que vai quebrar esse carboidrato. E aí o que acontece? Nós eliminamos esse carboidrato antes mesmo dele começar a fazer um processo de hidrólise sem a enzima. Percebam que é como se o processo ele não acontecesse. Então, todos os seres vivos dependem muito das enzimas para que as reações químicas aconteçam. Pode ser uma reação de quebra, como essa que nós vimos aí de hidrólise, ou pode ser reações de síntese, reações de produção, ok? Eu tenho aqui um desenho de uma enzima cor-de-rosa. Percebam que ela tem um formato bem definido. Esse formato, que aqui é lógico, está em forma de um desenho bonitinho, só para a gente entender, né? Ele é definido pela estrutura terciária da proteína. Nós comentamos no primeiro vídeo de proteína. A estrutura terciária é que vai dar a forma funcional. E no caso dessa enzima, essa forma é para que ela consiga encaixar num substrato. Substrato é a substância que vai sofrer a reação. Percebam que os dois se encaixam perfeitamente, ó, formando um complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato, ele acaba formando o que a gente chama de teoria da chave fechadura, onde ocorre um encaixe perfeito entre a enzima e o substrato que ela vai agir. Esse encaixe, e a gente pode ver ele aqui nesse desenho de baixo, que seria uma reação de síntese, quer dizer, uma reação de anabolismo, onde eu tenho dois substratos pequenos aqui de cor azul, eles vão encaixar com a enzima bem naquele espacinho certinho ó, do desenho, que nós chamamos de sítio ativo ou sítio de ligação. Então, eles se encaixam certinho, formam um complexo enzima-substrato e no final, o substrato agora virou produto. Então, formou-se um produto final e a enzima continua intacta. A enzima, ela não entra na reação, ela só acelera a reação e ela pode ser usada outras vezes. Temos aqui em cima um esqueminha de reação de quebra, né, de catabolismo, nós chamamos. Então, eu tenho um substrato, esse substrato ele vai encaixar no sítio ativo ou no sítio de ligação, e aí formam-se os produtos. Percebam que a enzima continuou intacta,
ela não sofre nenhum prejuízo durante o processo da reação. A teoria da chave fechadura é o processo mais falado, mais pedido em vestibular, mais comentado, onde ocorre o encaixe perfeito da enzima com o substrato. Porém, já há bastante tempo, se fala também de uma teoria que é do encaixe induzido, quando o substrato e a enzima elas se deformam para poder se encaixar melhor. A gente até consegue mostrar isso um pouquinho melhor quando a gente pensa em duas pessoas se dando as mãos. Então, a gente, quando vai cumprimentar outra pessoa e vai dar a mão para outra pessoa, a nossa mão ela se ajusta certinho com a mão da outra pessoa. Diferente se fossem dois robozinhos, né? Você tem um encaixe, mas as mãos elas não se moldam. Então, a teoria do encaixe induzido seria isso. Tá? A enzima ou o substrato se molda para que tenha um ajuste melhor entre a enzima e o seu substrato. Independente da teoria do encaixe induzido ou da teoria da chave fechadura, a enzima é específica para um determinado substrato. E a enzima não sofre mudança, não sofre alteração durante o processo da reação química. Ela continua intacta no final do processo. Algumas reações químicas, elas acontecem de maneira sequencial. Nós chamamos isso de via metabólica. Então, por exemplo, eu tenho um substrato que com a ação da enzima 1, ela se transforma na substância A, que com a ação da enzima 2, se transforma na substância B, com a ação da enzima 3, se transforma na substância C, que com a ação da enzima 4 forma finalmente aí o meu produto final. Isso nós chamamos de via metabólica. Então, é um conjunto de reações químicas onde eu consigo o meu produto final. Isso acontece bastante no nosso organismo, inclusive. Alguns fatores podem alterar a função da enzima. E esses fatores são temperatura, pH, concentração do substrato e os inibidores das enzimas. Nós já falamos um pouquinho de temperatura e pH quando nós falamos das aulas de proteínas, né? Que a temperatura e o pH eles precisam ser ideais para que as proteínas funcionem direito. Quem assistiu o vídeo da aula prática, né? Mostrando o que acontece com a proteína quando a gente altera a temperatura e o pH, vai entender um pouquinho mais aí o que a gente vai falar em relação agora com as enzimas, tá? Quem não assistiu, volta na outra aula que vai achar o vídeo lá do laboratório, né? Vídeo de aula prática. Agora, em relação às enzimas, quando a gente trabalha temperatura e pH, nós trabalhamos em forma de gráfico. Eu sei que vocês adoram gráfico, mas inevitável, né? Precisamos saber ler o gráfico. E esse gráfico vai falar da velocidade da reação pela temperatura. Então, a gente percebe que a temperatura, ela faz com que a velocidade da reação aumente, né? Porém, ela vai aumentar até um ponto, que é o que nós chamamos de ponto ideal de temperatura. Então, mais ou menos para nós, né, esse ponto ideal de temperatura é em torno aqui dos 36,5. Opa, tortinho, né? Mas que vale a intenção. Então, aqui, ó, 36,5 é o ponto mais alto aqui, ó, da velocidade da reação. Então, essa temperatura é ideal para que nossas reações químicas aconteçam. Em laboratório, se a gente for aumentando essa temperatura, a gente vai perceber que a velocidade da reação está caindo, tá vendo? Até que chega um ponto onde ocorre a desnaturação total dessa enzima. Lembrando que a desnaturação é quando a proteína ou enzima ela perde a sua estrutura terciária. Então, no caso da enzima, ela vai perder o sítio de ligação. Ela não vai conseguir encaixar com o substrato, certo? Mais ou menos aí para nós,
seres humanos, em torno de 45 graus, as proteínas já começam a sofrer esse processo de desnaturação, beleza? Em relação ao pH, então, em relação ao pH, temos aqui dois exemplos, tripsina e pepsina. Pepsina é uma enzima, tripsina é outra enzima. Ué, elas não terminam com ase? Verdade, elas são proteases. Elas são enzimas que quebram as proteínas. Porém, a gente está percebendo que aqui eu tenho um gráfico de velocidade de reação por pH. E a pepsina, ela tem o seu ponto máximo de velocidade com pH 2, que é um pH ácido. Então, a pepsina é uma enzima que eu encontro no nosso estômago. Já a tripsina, ela tem o ponto máximo da velocidade da reação com pH 8. É um pH que a gente encontra no duodeno, que é aquela alça que vem depois do estômago, que é onde o início do intestino delgado. Então, são duas enzimas que trabalham em ambientes diferentes por conta do pH. Se eu aumentar ou diminuir o pH, tanto da pepsina quanto da tripsina, elas vão sair desse ponto ideal. Então, vamos pegar a pepsina, ó. Ela tem o pH 2. Porém, se o estômago tiver muito ácido, ó, o que acontece? A reação cai. Se o estômago não tiver muito, né, no pH 2, 3, que é o ideal, se o estômago tiver alcalino, ó, a reação cai também. A mesma coisa a gente encontra aqui com a tripsina. Se eu abaixar o pH, a reação não vai acontecer. E se eu aumentar o pH, a reação também não vai acontecer. Lembrando que quando ela chega aqui no zero, então quando ela chega na linha aqui de baixo, a gente considera que essa proteína está desnaturada, tá? E normalmente essas desnaturações aqui, elas são irreversíveis, beleza? Bom, gente, encerramos assim a aula 10. Eu estou lá no Meet esperando vocês. Vocês têm 4 exercícios para fazer, tá? Tô lá para tirar dúvida de vocês, tá bom? Beijo.